Bem-vindos de volta ao nosso canal. Esse é o 29º vídeo. Não avance o vídeo. Tem informações muito importantes para todos vocês que chegam agora ou que já estão nessa jornada desde o estudo do direito das famílias. Há novos cursos disponibilizados no meu site, anotem, está aparecendo aqui para vocês e também está na descrição desse vídeo, www.giovanninicolic.com.br. Neste outro canal, nesse site, há cursos mais profundos sobre cada uma das ações do direito das famílias e do direito das sucessões. Teremos aí cursos separados de todas as ações do direito, do livro Constante no Livro Direito das Famílias e livro do Direito das Sucessões, para facilitar a compreensão. E esses cursos serão passo a passo, serão um acompanhamento aí, passo a passo, de todas as peças, então da petição inicial, contestação, reconvenção, apelação, sobre os agravos de instrumento, até o recurso especial. Então o curso chama-se Da Petição Inicial ao Recurso Especial. E nós faremos juntos todos esses procedimentos. Conversaremos sobre provas, sobre estratégias, sobre questões processuais, direito material, sobre doutrina, sobre jurisprudência, sobre procedimentos. Então, sobre todas as ações. Então é um curso muito técnico, muito profundo e que eu espero que todos vocês gostem daquele material. Vão lá conhecer. Em paralelo, quero fazer um apelo. Todos vocês que já têm aula aqui comigo há muito tempo nesse canal, que acompanham, já estão nessa jornada há um longo tempo, me conhecem, não é? E eu não os conheço. Então, por favor, marque aí a sua aula, tire uma foto da nossa aula e publique no seu Instagram. Me marque para que eu possa te conhecer, para que possa lhe mandar um abraço por lá. E, inclusive, por este canal, o Instagram, é muito mais fácil a nossa comunicação. Teve dúvida, teve questionamento, teve perguntas, é por lá que deve me enviar. Por gentileza, para que eu possa responder com mais velocidade, com mais brevidade. Maravilha? Perfeito. Sem mais delongas, vamos para o nosso estudo de hoje. Falaremos aqui, então tratamos no vídeo anterior da deserdação e agora vamos falar sobre da redução das disposições testamentárias, certo? Então, capítulo 11. Vamos direto para a leitura. Artigo 1966. Artigo 1966. O remanescente pertencerá aos herdeiros legítimos. Que remanescente? Da redução da disposição testamentária. Então, o remanescente pertencerá aos herdeiros legítimos, quando o testador só em parte dispuser da cota hereditária disponível. Ok? Então, só uma parte dela tiver ali tratada. Isso daqui é uma referência já antiga a um artigo que nós já vimos, que é o artigo 1788 do Código Civil. Tá? Então, teve dúvidas sobre esse artigo, retorne ao artigo 1788, 1788, faça a sua leitura, que terá lá a mesma matéria tratada, certo? Sobre a parte remanescente, tá bom? Daquilo que foi disposto a mais no testamento. 1967. As disposições que excederem a parte disponível reduzir-se-ão aos limites dela de conformidade com o dispositivo nos parágrafos seguintes. Então vamos de novo, olha, as disposições que excederem o quê? Aqui do que foi testado. As disposições que excederem a parte disponível reduzir-se-ão aos limites dela de conformidade com o dispositivo nos parágrafos seguintes. Então vamos entender o que diz os parágrafos seguintes. Em se verificando excederem as disposições testamentárias, a porção disponível serão proporcionalmente reduzidas as cotas do herdeiro ou herdeiros instituídos até onde baste, e não bastando também os legados na proporção de seu valor. Aqui é preciso que a gente traga aqui um pensamento, uma reflexão. Uma coisa é a doação, é a relação inter vivos. Ok? Então, se você é meu filho e aí então eu deixei para você, você é meu filho, e aí eu deixei ali para o seu vizinho, né? Deixei ali
um legado ali que invadiu a legítima, não é isso? Então aquilo vai se tornar nulo porque é numa relação intervivos. É diferente da relação aqui do inventário, do direito sucessório, né? Da relação com o de cujus, com o morto. Então, aqui é uma disposição de última vontade. Então, eu excedi ali naquele testamento, né? E aí alguma coisa aconteceu durante esse período. Eu tinha muito mais patrimônio e perdi, e por aí vai, ok? Então, tem muitas questões a serem levantadas aqui e pensadas como exemplo. Dentro dessa situação, aquilo pode ser reduzido no próprio inventário, ok? É no próprio inventário que se reduz. Se você é aluno de graduação, isso já fica um pouco complexo. Se você é algum aluno já da minha pós-graduação, e aí está aqui esclarecendo alguma coisa, você já tem mais discernimento para isso. Então, onde é que eu vou pedir essa redução? A redução testamentária, ela é no próprio inventário. Tá? Se precisar de uma perícia, se precisar ali envolver ou a produção de provas mais delicadas, aí sim isso será realizado em uma ação apartada, claro, ali é pensada ao inventário. Mas se não tiver isso, o próprio juiz pode fazer a redução, ok? Para poder estabelecer ali as regras daquela partilha no inventário, certo? Voltando lá para a letra da lei. Lemos o parágrafo primeiro, vamos para o segundo. Se o testador, prevenindo o caso, dispuser que se intere de preferência certos herdeiros e legatários, tudo bem até aqui? A redução far-se-á nos outros quinhões ou legados, observando-se a seu respeito a ordem estabelecida no parágrafo antecedente. Vamos ler de novo isso, olha. Se o testador, prevenindo o caso, ou seja, eu antes de morrer vou fazer um testamento e vou prever esse caso, porque eu fiz isso, porém, se acabar isso invadindo a legítima, se o testador, prevenindo o caso, está explicado, dispuser que se intere de preferência certos herdeiros e legatários, então, olha, se isso acontecer, quem vai dispor para se inteirar isso, de preferência tais herdeiros e tais legatários? A redução será feita nos outros quiões ou legados, observando-se a seu respeito a ordem estabelecida no parágrafo antecedente. Ok? Qual é o antecedente? Em se verificando excederem as disposições testamentárias, a porção disponível serão proporcionalmente reduzidas as cotas do herdeiro ou herdeiros instituídos até onde baste, e não bastando também os legados na proporção do seu valor. Excedeu? Então ok, então eu vou reduzir até caber, né? Vai dividir aqui a cota parte, tá bem? Então aqui já está falando sobre essa divisão, que eu posso ter uma preferência, que eu como testador posso prevenir e dizer isso, certo? Vamos para um 968, olha. Quando consistir em prédio divisível, o legado sujeito à redução far-se-á esta dividindo-o proporcionalmente. Então é um prédio que é divisível, certo? Então o legado sujeito à redução, ou seja, eu te dei ali um prédio, né? Eu te dei um shopping, ok? Enorme, um prédio de um shopping enorme, maravilhoso, não sei, com milhões, e eu te dei. Ele dá para reduzir? Não dá? Ih, será que a lei prevê? Será que agora tem previsão aqui? Vamos ver. Parágrafo 1º. Se não for possível a divisão e o excesso do legado montará mais do que o quê? Se não for possível a divisão, então estamos vendo essa opção. E o excesso do legado montará mais de 1/4 do valor do prédio. Ok? Tudo bem? O legatário deixará inteiro na herança o imóvel legado, ficando com o direito de pedir aos herdeiros o valor que lhe couber na parte disponível. Ok? Então, aqui, se o prédio montará mais de 1/4 do valor, o excesso montará mais de 1/4 do valor do prédio, então passou mais de 1/4 do valor, então o legatário deixará inteiro na herança o imóvel legado, vai ficar lá o imóvel. Porém, fica com o direito de pedir aos herdeiros o valor que couber na parte disponível. Então, na parte disponível, lá não excedeu a legítima, então quanto que pode, naquele meu cálculo de divisão de legítima e de disponível, 50%, 50%, invadiu a legítima em 10%,
esse 1/4 representa tanto, vai ter que fazer a conta. E aí então, tá bom, o restante que está na parte disponível, eu quero em dinheiro. Ok? Tá bem. E ao contrário agora, ó, se o excesso não for mais de 1/4, acontece ao contrário. Se for o excesso não mais de 1/4, aos herdeiros fará tomar em dinheiro o legatário, o que ficará com o prédio. Tá bom? Então, inverte a situação. Tem que fazer análise de 1/4 do valor desse prédio. Tá certo? Perfeito. Parágrafo 2º. Se o legatário for ao mesmo tempo herdeiro necessário, olha que interessante, poderá inteirar sua legítima no mesmo imóvel, de preferência aos outros, sempre que ela e a parte subsistente do legado lhe absorverem o valor. Olha que interessante. Então aqui, nesse sentido, se ele é herdeiro necessário, ele pode aproveitar aquele restante ali que tinha ultrapassado para fazer o cálculo dele, para que ele possa ficar com o imóvel e não ter que entrar aqui em condomínio com esse imóvel, para não ter que dividir este imóvel com alguém, para ter discussão sobre a necessidade. Ele tem preferência aos outros, tá? Olha o direito de preferência. Né? O direito de preferência não existe lá só no contrato de locação, onde quando o locatário vai vender o imóvel ele precisa primeiro oferecer. Não existe também o direito de preferência somente ali na partilha de bens de um divórcio, né? Que a outra parte tem preferência de compra. Não, ela está aqui no direito sucessório. Este é um exemplo. Perfeito? Vamos seguir aqui com a revogação do testamento. Da revogação do testamento. Vamos lá? Vamos para a leitura. Esse daqui não tem muito segredo. Aqui é mais simples, mais tranquila a compreensão. Ó, 1969. O testamento pode ser revogado pelo mesmo modo e forma como pode ser feito. Isso gera pegadinha atrás de pegadinha. Gera pegadinha na graduação. Essa aqui eu quero olhar para vocês de tela cheia. Tela cheia. Olha. Este artigo aqui gera polêmica, gera confusão, gera pegadinha na graduação, gera pegadinha na pós-graduação, gera pegadinha no mestrado, gera pegadinha no doutorado, gera pegadinha na prova da OAB, no concurso da magistratura, no concurso da defensoria, da promotoria. Então, por isso tudo, por esse alerta, preste atenção na explicação. Vamos voltar para lá. Olha. O testamento pode ser revogado pelo mesmo modo e forma como pode ser feito. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Isso significa que ele só pode... Olha a pergunta. Só pode ser revogado da exata maneira que foi feito? É a mesma coisa? Não, não é. Onde está a pegadinha? Onde está a pergunta? Você fez um testamento particular, me deixando todo o seu patrimônio, que eu calculo que esteja hoje por volta de 70 milhões de dólares. É o que eu chuto. E você deixou esse patrimônio para mim, 70 milhões de dólares, através de um testamento particular. De repente, você não gostou dessa aula, você pegou birra dessa aula, você não entendeu essa aula e disse que ele é um péssimo professor. Já que ele é um péssimo professor, eu quero revogar esse testamento. Eu não posso revogar por um outro testamento, tem que ser pelo próprio testamento particular. Não. Você pode revogar um testamento particular por um testamento público. Você pode revogar um testamento particular ou público por um testamento marinho. Você pode usar qualquer tipo de testamento para revogar completamente ou parcialmente o outro testamento. Ok? Com essa explicação, calma que não acabou, mas com essa explicação, vamos refazer a leitura. Tá? Olha lá. O testamento pode ser revogado pelo mesmo modo e forma como pode ser feito. Então, não disse aqui que tem que ser pelo mesmo testamento, pela mesma espécie de testamento. Tudo aquilo que eu preciso fazer para que tenha validade um testamento particular, ele vai ter que vai continuar existindo aqui a necessidade, tá? Um testamento público também, ok? Agora, por que eu disse que não acabou? Porque aqui tem mais uma pegadinha. Sendo assim, professor,
significa que eu posso revogar um testamento marinho, um testamento público, um testamento cerrado por codicilo? Olha que pegadinha. Não pode. Codicilo não serve para revogação dos outros testamentos, ok? Codicilo tem natureza diferenciada, tem princípios diferenciados. Teve dúvida, volte ao codicilo para poder ter aí a compreensão, né, dessa explicação. Mas aqui está a grande pegadinha. Maravilha? Retornemos à nossa leitura. Olha, estamos já aqui no artigo 1970. A revogação do testamento pode ser total ou parcial. Isso eu acabei de dizer na explicação anterior. E isso daqui não é novidade para nós, né? Eu posso revogar aqui totalmente ou parcialmente esse testamento. Em que sentido, professor? Eu não lembro disso. Me explica, por favor. É claro, olha. Vamos supor que é o seguinte. Você tinha deixado para mim em testamento, né, toda a tua herança, que nós tínhamos calculado em 70 milhões de dólares, se eu não me engano. Maravilha. Só que aí você está assistindo aqui o curso e também você teve um grande apreço e um carinho enorme pela sua atual professora, o seu atual professor de Direito Civil na faculdade ou na pós-graduação em outra matéria e por aí vai. E aí você fala, não, eu gosto muito do professor Giovanni, mas eu também gosto do outro professor ou da outra professora. Eu queria deixar, lógico que você gosta mais de mim, né, do que deles. Isso é óbvio, não quero nem discutir isso e nem aceito discussão sobre isso. Então, eu vou te deixar aí fazer só uma revogação parcial para deixar para eles 10% deste valor. Então, para o professor Giovanni, 70 milhões tinha, não é isso? Então, nós vamos tirar 10%, que seria 7 milhões. Então, o professor Giovanni, 63 milhões de dólares. E 7 milhões de dólares para aquela professora, o professor que você ama tanto. Isso aqui revogou parcialmente, você está vendo que não revogou tudo, né? Ou, claro, aqui fica fácil porque nós estamos retirando uma parte do valor, né? Eu tinha deixado 70%, revogo. Eu tinha deixado 100%, revogo 10% dessa declaração aqui de última vontade, não é isso? Dessa transferência patrimonial, não é isso? Através de testamento. Então, ok. E também eu posso fazer o seguinte, eu deixei 70 milhões de dólares para o professor Giovanni, mas pedi também que ele ficasse com o meu cachorro e cuidasse do meu cachorro sem condição, tá? A gente já estudou que pode ter condição, né? Sem condição, porque senão aí eu só vou poder, se eu ficar com o cachorro para cuidar, poxa vida, né? Mas vamos lá. Eu adoro cachorro, mas, né, vai saber que ele é muito bravo, não sei. Então, tem que ter aqui uma outra situação. Você deixou ali um carro, você deixou tal coisa, você deixou tal coisa. Eu revogo, né, aqui a minha declaração de última vontade, a doação de um cachorro, a doação do carro. E você só disse isso. Você só disse isso. Você tinha dito antes, eu dou, né, deixo testado aqui, 70 milhões de dólares, deixo um cachorro, deixo um carro. E agora no outro testamento você disse, olha, eu revogo, né, o meu desejo de deixar o cachorro e deixar o carro. Você revogou totalmente? Não, você revogou parcialmente. Tá bem? Quando você precisa, se você trouxesse revogo totalmente o testamento anterior, pronto, acabou. Você não precisa nem dizer o que é. Vamos supor que você traga agora um outro testamento dizendo o seguinte, que agora eu não vou gostar. Aquela professora, aquele professor que você está gostando aí de Direito Civil ou de outra matéria, sei lá. Aí você diz assim, gosto mais dele e dela do que de você, professor. Ah, Olha, eu vou puxar seu pé quando eu morrer. Mas, tirando isso, vamos lá. Você vai fazer isso? Vai. Então você chega lá e faz assim, ó. Faz um novo testamento, revoga o testamento anterior, deixando 70 milhões de dólares, um cachorro e um carro para a minha professora Marisa, Marcela, Josefa, Patrícia. Você revogou totalmente o testamento anterior que estava aqui para esse querido professor. Então, fique atento às minhas redes sociais, porque no dia que eu morrer, eu puxo teu pé. Vamos seguir? Vamos seguir. Bem, nós temos aqui agora a leitura do parágrafo único do 1970. Está aqui, olha.
Se parcial, ou se o testamento posterior não contiver cláusula revogatória expressa, o anterior subsiste em tudo que não for contrário ao posterior. Está aqui a explicação, não é? Toda essa explicação. Então já explicamos o artigo 970 e já explicamos, aqui inclusive exemplificamos o parágrafo único do 970. Vamos para o 971. A revogação produzirá seus efeitos ainda quando o testamento que a encerra vier a caducar por exclusão, incapacidade ou renúncia do herdeiro nele nomeado, não valerá se o testamento revogatório for anulado por omissão ou infração de solenidades essenciais ou por vícios intrínsecos. Aqui está trazendo, né, a possibilidade de quando a revogação vai produzir os seus efeitos inicialmente, certo? Ainda quando o testamento que a encerra vier a caducar, ainda mesmo que ele tenha caducado por exclusão, vocês já viram o que é isso, tem dúvida, para e volta, né? Incapacidade ou renúncia do herdeiro nele nomeado, ele renunciou, não pode receber, e por aí vai, tá? Tem aqui a questão da incapacidade, certo? Tá. E não valerá se o testamento revogatório for anulado por omissão ou infração de solenidades essenciais ou por vícios intrínsecos. Aqui é uma nulidade, não é isso? É diferente. Aqui está lá no princípio dos negócios jurídicos, não é isso, dos vícios. Vocês já estão aí sabendo demais sobre isso. Tenho certeza absoluta. Artigo 1972. O testamento cerrado. Prestem atenção que o 972 está falando do testamento cerrado. Não é o particular, não é o público, é o cerrado. O testamento cerrado, que o testador abrir ou dilacerar, ou for aberto ou dilacerado com o seu consentimento, haver-se-á como revogado. O testamento cerrado, que o testador abrir ou dilacerar, ou for aberto ou dilacerado com o seu consentimento, haver-se-á como revogado. Entenda o seguinte, não é à toa que eu frisei tanto o testamento cerrado. Há formas diferentes, há formalidades diferentes, né? Para cada um dos testamentos, para cada uma dessas situações. Vamos acompanhar aqui comigo, né, no própria leitura do artigo. O testamento cerrado, que o testador abrir ou dilacerar, ou for aberto ou dilacerado com o seu consentimento, haver-se-á como revogado. Né? O público está lá no cartório e por aí vai, não é isso? O testamento cerrado, ele tem ali a opção, sim, de abrir, né, de deixar aquela cópia ali que fica com ele, abrir ou rasgar, ou permitir que alguém abra, né, para ver, ou para rasgar. Aquilo vai ter validade? Não, aquilo não terá validade. Por quê? Porque é muito importante, há um ato muito solene e muito pouco ainda, muito pouco utilizado no nosso sistema jurídico, que é a abertura do testamento cerrado. Ele se fará em ato judicial solene, em audiência, ok? O juiz abrirá esse testamento num grande evento solene, tá? É muito pouco utilizado porque realmente já é muito precária o exercício do testar, né? Há muito pouco aqui o hábito de se fazer testamento, quanto menos o cerrado. Mas aqueles que tiverem oportunidade de terem acesso a uma solenidade dessa, é uma solenidade muito interessante, a abertura do testamento cerrado, que só pode ser aberta pelo juiz, que tem que verificar ali que não teve fraude, que ninguém abriu aquilo e soube daquilo, tomou medidas em ciência, né, do que está escrito ali. É o mesmo pensamento, por exemplo, deste testamento, né, público que nós fazemos lá no cartório. O cartório guarda e ele estará à disposição após o falecimento do testador. Não é isso? É após o falecimento, com a apresentação da certidão de óbito, que eu tenho acesso àquela certidão, não é? Do testamento, para apresentar ali naqueles autos. Tá bem? Então, aqui é especificamente ao testamento cerrado. Veja, nós finalizamos aqui, com o 71972, este nosso capítulo 11 que tratava da redução das disposições testamentárias, certo? E aqui depois, no capítulo 12, da revogação do testamento, também finalizado neste nosso vídeo. Meus queridos, agora falaremos do rompimento do testamento e
adiante do testamenteiro. Porém, não será neste nosso vídeo. Nós falaremos disso no nosso vídeo seguinte. Aqui eu deixo um grande abraço. Tire foto da nossa aula, me marque no Instagram, ok? E me mande um abraço por lá para poder lhe conhecer. Saudoso abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.